Olha com quem eu estou. Bom, eu tenho que apresentar assim as meninas. Atriz, escritora, autora, produtora, DJ, Samara Filipe, bem-vinda. Obrigada, muito meu prazer. amor, prazer meu. E esta baby, porque ela é uma baby, coisa mais linda, ela é também atriz, terapeuta, você também é escritora, produz, gente, coisa mais... E nas redes sociais, bom, porque eu tô acompanhando, o negócio realmente é muito bacana. Carol Figueiredo, bem-vinda. Obrigada. E elas estão numa peça juntinhas para falar de maternidade, vou dizer, mulheres que nascem com os filhos. Eu já fiquei, assim, encantada, que nome forte, né? É. As mamães, assim, já ficam, assim, arrepiadas, assim, né, de ouvir Mas essa... o nome às vezes parece meio segmentado, né, para mulher ou para mãe, mas essa peça é para todo mundo. É um ensinamento. Homens, principalmente, tem que estar lá na plateia assistindo. Eu acredito. E vocês já vão me contar por que todo o processo de criação desse texto, Claro. né? Que pelo que eu li, gente, durou um tempo aí de uma gestação para ele ficar pronto com tantas experiências que vocês reuniram. Mas eu quero abrir esse papo falando de Malhação. Já falei para elas, porque Malhação marcou a vida de vocês, eu tenho certeza. De toda uma geração. Mas marcou a minha. E é assim, só de lembrar já me alegra o quanto me divertiu e o quanto fez parte da minha vida. Me contem, meninas, muito especial, marcante, né? Eu vim antes, né, uma temporada antes até da Carol. Eu tinha 21 anos na época. Maravilhosa. Pois é, e foi um personagem super marcante, meio que quase que um divisor de carreiras mesmo, a Érica, que a gente abordou. E naquela época a Malhação veio assim com um pé na porta, né? Falando sobre pessoas soropositivas, falando sobre AIDS, falando sobre gravidez na adolescência, pessoas cadeirantes, deficientes. Enfim, relações interraciais, a gente falava um pouquinho de racismo, ainda assim, a passos lentos. Mas foi um marco muito grande, assim, pra mim. A Érica, até hoje, eu sou a menina da Malhação na rua. Não, eu acho maravilhoso. E a gente vai exibindo as fotos aí pra vocês enquanto isso. E Domingas, quem lembra? Eu lembro. Muito. Já faz muito tempo, acho que foi em 2017, mas até hoje ficou muito marcado. Esse nome também é muito forte, então é uma parte aí da minha história que eu carrego comigo, assim, com muito carinho. Algumas ressalvas, porque eu meio que vivi toda essa intensidade muito nova, não entendi muito bem o que estava acontecendo. Aí agora fico, né, observando que avalanche foi essa que continua me fazendo ser reconhecida por esse personagem já há tantos anos atrás. Já existia rede social naquela época, da sua época? Então, foi 2009 o início, não foi? O começo foi em 2007, mas eu fiquei quase 3 temporadas. Tá. Então eu fiz 2008, 2009 e saí um pouquinho já no início de 2010. Não tinha rede social. Tinha Orkut, eu acho. Talvez. É que a gente não tinha dimensão. Twitter estava começando, A gente não tinha dimensão mesmo do alcance das pautas, da nossa visibilidade. Era muito doido, assim. Olha, e super jovens, né? É uma Total. coisa que mexe com, né, uma estrutura, a forma como vocês vão agir. Eu acho que Malhação foi muito interessante desde sempre, porque ensinou um monte de coisa, trazia realmente os assuntos que estavam ali acontecendo de uma forma muito bem feita. E eu sempre tive a impressão, e quero perguntar para vocês se é verdade. Claro que a gente sabe que vocês têm texto para seguir, a direção, né, a cena em si ali para acontecer daquela forma. Mas eu sempre senti Malhação de uma forma muito leve, uma forma como, assim, vocês personagens e atores, atrizes, pudessem fazer, fazer de uma forma mais relaxada, não no mau sentido, no bom sentido, tranquila, com o texto ali da pegada jovem mesmo, né? Uma outra coisa que eu acho que eles aproveitavam é a personalidade, né, do ator, até desde que escolhiam, pegavam as características mais marcantes, mais naturais e acabavam incorporando, né? A Domingas, por exemplo, foi um divisor de águas também nesse lugar de um primeiro corpo acima do peso. Eu nem me reconhecia como uma mulher gorda ou gordinha na época, foi assim, super novo pra mim, como atriz também, apresentar esse lugar. Mas eu acho que era isso. A gente não tinha também tantas outras alternativas de tantos canais, Extreme, todo mundo estava assistindo Malhação. Então, realmente marcou gerações. Eu assistia, Samara, usava aqui o terceiro olho por causa da Érica, né? Não, quem que não usou, né? E eu certamente fui influenciada. E eu assistia a Carol também. Falava, nossa, que boa atriz, que menina boa atriz. Eu ficava encantada com o trabalho dela. Agora, a gente vai falar de maternidade para entrar até no assunto da peça, e é um assunto que eu amo, né? Falar de maternidade é um negócio que eu acho que depois que a gente se torna mãe, é uma delícia essa troca de experiências realmente, porque todo mundo tem a sua ansiedade, tem a sua insegurança, tem o seu medo e tem uma história diferente para contar dentro da maternidade. Sim. Então vamos começar com a peça, o processo de criação.
que depois eu quero entender as mamães que vocês são hoje e o que vocês estão aprendendo fazendo essa peça. Quer começar, Carol? Carol fala... Eu acho que é muito emocionante para mim, porque a gente demorou 9 meses, né, numa sala de ensaio, né, pegando esses relatos, produzindo o texto juntos, mas na verdade esse texto vai fazer 10 anos, assim, esse ano que eu tava no puerpério com um bebê pequenininho, amamentando uma menina de 2, Samara também saindo de um puerpério com 2 filhos, e eu lembro como se fosse hoje, assim, eu tava muito chocada, eu não esperava, meus 2 filhos foram de surpresa, e ela ia me visitar, ela falava, vamos escrever isso, escreve o que você tá sentindo, as mulheres vão se identificar, e eu falava, não, imagina. E agora ver, assim, né, várias temporadas, a peça ganhando um corpo, ganhando um público muito de pessoas que amam o que a gente está fazendo no palco, assim, me emociona muito. Eu falava mais de um lugar, um pouco mais de privilégio, sabe? Eu tinha uma babá na época, a minha mãe, bem ou mal, estava ali por perto, me assessorando, me ajudando com as netas. Só que eu tinha acabado de sair de uma separação. Eu me separei, minha filha tinha 20 dias, em pleno puerpério. Posso imaginar. E aí um pouquinho depois disso, foi que eu comecei a falar, eu preciso falar disso. Foi quando ela começou a entrar no puerpério dela. E eu começava a visitar a Carol e falava, meu Deus, que limbo é esse que a gente se enfiou, que a gente tá, que dores são essas, mas que amor incondicional é esse, que você doa, que você dá a vida, que você, mas é um caos, é lindo, é um caos. Vamos falar disso. Gente, que máximo. Porque para dizer que eu não tô sozinha, para dizer que você não tá sozinha e que a gente tem que se ajudar, porque já não é tão leve, então se ficar muito mais pesado do que já é, porque aí a gente vai falar de várias camadas de maternidade, né? Sem dúvida. Da casada que acha que o pai ajuda, da mãe solo, da mãe periférica, da maternidade preta, da mãe com 3, com a mãe que tenta, com a mãe de 40, com a mãe que não consegue, que faz inseminação. É muita demanda, entende? E há 10 anos atrás a gente não mães falava atípicas, tanto desse lugar de falar do lado B ou das sombras, né, da maternidade, do lugar que você fica cansada, que tem solidão, que você muda, o seu corpo talvez não volte nunca mais, né? Sono. A parte da sua sexualidade é completamente afetada. Então, quando a gente começou a escrever isso lá atrás, era quase atacado, né? Imagina, ter filho porque quis, não tinha muito essa discussão. Agora tá bem intensa, né? As pessoas podem expressar o que sentem, né? Um pouquinho a mais, né? E, então a gente pode entender que parte dali, acredito que tenham criações, mas o fundinho aí dessa história é uma vivência real de vocês. Sim, é uma peça bem autoral, bem visceral das nossas dores, porque o amor, né, essa coisa incondicional que você tem filho, que a gente sente por eles, é indiscutível. Mas ninguém fala lá do B. Então a gente trouxe um pouquinho dessa desromantização da maternidade, com histórias minhas, histórias da Carol, histórias da nossa diretora, da Rita Humor, né? histórias de outras mulheres que estão ali no palco com a gente, bem ou mal, sabe? Sim. Então é um corte de tudo um pouquinho. Gente, fantástico. No final, depois conto pra vocês, vou passar os horários, tudo. Quero todo mundo lá também. Fiquei super assim, por favor, com aquele sentimento de preciso assistir, né? E ouvir tudo isso, porque é assim também que a gente cresce. E mesmo você que não é mãe, sabe? Também acho, é muito bom. Eu vou fazer o seguinte. E Glaucia disse que eu tenho que ir lá agora. E a Renatinha já tá ali. Ah lá, gravidinha. Inclusive tem uma gravidinha ali. Tem tudo a ver. Convidada, hein? É uma energia, uma E a gente batendo cor, né, nas rodas. Tá lindo no vídeo. Volto já pra gente continuar esse papo. E vocês mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Vamos voltar, que daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. A gente tava falando a respeito da peça, mas logo me veio na cabeça com essa questão de todas as mudanças que a gente sofre. Então, assim, é claro que a gente amadurece, vem um amor, parece aquele coração que bate fora do peito, um negócio real que você não entende, né? E eu acho que a gente nunca vai entender. Depende da etapa da vida que aquele filho está. Mas a grande mudança é quando a gente se olha no espelho, isso é um fato. Como é que foi para vocês? Como é que vocês lidaram com isso? E depois quero saber se vocês também se cuidam. Como é que é essa parte de vaidade das mamães? Olha, eu acho que pra mim essa parte foi a mais delicada, até porque eu engordei 30 quilos em cada gravidez. Então, assim, essa parte de olhar pras estrias e depois falar, nossa, eu devia ter me cuidado mais, eu podia ter feito outras coisas, foi muito dura. Então, a peça sempre traz um lugar de quase curar essa parte, assim, porque no palco a gente mostra geralmente, assim, as marcas, mostra o que transformou, e aí com leveza, com amor, com riso, com graça, entendeu? Acho que isso é muito bonito, assim, nesse sentido. Eu sempre, como a carreira muito longa na TV, trabalhando com imagem, né? Eu sempre fui exigida, sempre. 2 quilos a menos, 2 quilos a menos.
dieta tal, porque senão eu não ia estar na capa da revista, não ia estar no próximo elenco da novela. Era assim, e eu sempre estive dentro desse padrão, exigido, né, cruelmente pela sociedade, a magra, não sei o que lá, bonitinha, mesmo assim querendo emagrecer. Na gravidez, eu não tive os 30 quilos que a Carol teve, né, mas mesmo assim eu me exigia e a gente se exige muito. Acho que nós somos as primeiras a nos apontar o dedo, né? Sim. De tipo, volta pro peso, mas volta pra onde? E de repente, mulher, a gente fala isso na peça, que nem voltar pra onde? Mas eu sempre gostei muito de exercício. Ah, está lá. Então, a minha rotina... Exato. Na pandemia, a minha vida inteira, eu fiz musculação, eu corria na praia, eu morava no Rio de Janeiro, eu corria na praia, eu fazia Muay Thai, sempre tive essa rotina. E na pandemia, como a gente ficou trancado em casa, eu moro numa casa que eu tenho esse privilégio de ter um quintal, eu peguei na musculação e hoje em dia a musculação pra mim é um grande aliado de longevidade, Carol. É, né? Porque eu preciso ter músculo, sabe? É isso aí. Pra eu poder sustentar, não é ser musculosa e fitness, não sou, mas eu preciso ter um mínimo de sustentação do meu corpo. E autonomia. Eu comecei uma dieta Pra sempre, né? cetogênica, que Você me ajudou. gostou? Amei. Desinflamou, qualidade de sono, meu humor melhorou, sabe? Tudo isso veio como benefício mesmo Olha que da legal, alimentação gente. que eu... bacana esse depoimento, porque a gente tá. É uma contraponto, assim, passar tanto tempo, Sim. né, sendo exigida ali, e de repente se reencontrar com essa questão da atividade física que você sempre fez, mas de hoje ser algo que faz parte da sua vida e que não é porque você está sendo exigida, porque te faz bem. Exato. É a E melhor influenciando coisa, pessoas, né? Porque tanto que ela falou Você que eu também também está. comecei, e muito por conta da peça também, porque a gente fica 50 minutos sem beber água, sem respirar, então vinha essa sair coisa de de cena. fôlego, de cardiorrespiratório, né? Assim, então, e uma peça massa. muito muscular, muito física, né? Então, agora, tipo, eu passo o texto na esteira pra saber que no palco vou dar conta, né? Olha de que legal. respirar, de segurar. tudo. E essa exigência mesmo da maternidade, né? De ter que voltar, e o peito que murcha, e a estria que chega, e aí como é que você... E aí cada mulher com o seu corpo, com a sua demanda, com o seu tempo. Se quiser voltar, volte. Pra onde, eu não sei. Se não quiser, seja feliz. Mas é um grande obstáculo, assim, à sociedade, sabe? Eu concordo com vocês. E fora que, assim, tem toda uma questão, vocês relataram aí perfis diferentes de mães. Sim. E as mães que trabalham e que precisam voltar ao trabalho, o momento que você se separa ali da criança, isso para mim é uma coisa tão marcante da minha vida com o meu filho que eu não vivi, mas tamanho medo que eu tinha de viver. Totalmente. Porque a Gazeta me permitiu trazê-lo todos os dias. Uau. Eu voltei com 40, ele tinha 45 dias, e aí todos os dias, até o primeiro ano de vida dele, ele ficava comigo naquele camarim. É o que precisamos. Amamentando, dando amor, e aí, enfim, e eu pude estar ao lado e eu voltei. Que privilégio, Carol. É um privilégio. Então, mas eu temia tanto, né? Fala, meu Deus, mas eu vou ter que escolher porque eu não vou conseguir ficar distante. Muito emocionante, assim, o seu relato, porque eu também digo, assim, que eu voltei pro mercado de trabalho porque minha chefe é essa Mara Felipe, assim, no sentido de também levava os filhos para o ensaio, até hoje, as crianças vão no camarim, então a gente tá criando essa nova cultura de mulheres que querem estar perto dos filhos, mas também querem voltar pro mercado, querem ter sua autonomia financeira, querem trabalhar com o que amam, né, assim. Então acho que é a primeira geração que talvez está tentando fazer esse equilíbrio que parece que a conta quase nunca fecha, né. Agora, falando sobre saúde, engraçado num momento diferente, que eu tô começando a me cuidar, ou a coisa de skincare, ou de tomar mais cuidado, porque a minha filha e o meu filho estão despertando para isso, sabe? Então, tô começando esse movimento de rituais coletivos, sabe? Assim, então, tá sendo bem bonito descobrir esse cuidado, não pela pressão da estética, mas sim por um momento de delícia, né? De uma coisa leve entre a gente, passar argila, sabe? Assim, cuidar. Sensacional. Não, eu tenho... Não, às vezes a gente não espera que vai vir dessa forma. Mas sempre tem algo, né, e principalmente dentro da maternidade, que nos ensina muito mais do que a gente ensina. E é doido porque você fala de trazer o filho, te exima de uma culpa também, né? Porque as mulheres que voltam pro trabalho, precisam e deixam o filho, são culpadas. Então. As que não voltam e ficam o dia inteiro integralmente com o filho, são culpadas. Entendeu? Pô, né?
Não tem como, gente, É não tem isso. como. E a gente fala muito dessa culpa, sabe? Como a gente precisa abrir mão, porque parece que é estrutural e qualquer caminho que a mulher vai escolher, ela vai se sentir culpada. A gente ri e chora sobre Larga isso. essa lá na- culpa, mulher, ela não é sua. E eu vou convidar todo mundo, porque, olha, é o seguinte, as meninas estão com a peça Mulheres que Nascem com os Filhos, lá no Morumbi Shopping, Avenida Roque Petroni Júnior, 1089, todo mundo conhece, Jardim das Acácias, bom, aqui no Morumbi. Sextas e sábados, às 20 horas. Domingos, às 19 horas. E eu vou deixar aqui um contato para vocês. A temporada vai até 19 de novembro, então corram. Corram, E últimas o contato, semanas, né? E ó, hoje tem, então. Hoje já é às 8. Hoje, Então, 8 horas. aquela palavra lá, muita... Pode chegar na muita- bilheteria que tem lá que tem. ingresso. Mas E tá a- esgotando, que eu li que tá esgotando. Sim. E a gente também acolhe bebês amamentando, bebês, né, de até 2 anos. A gente, é um lugar de você poder levar, Levar já o que seu você filho. não tem rede de apoio, que vá, assim. Tá certo. Levem mesmo. 5183-2800. Deixei aqui já informações pra vocês. Meninas, eu vou convidar vocês pra irem até a mesa.